Estamos de volta para mais um vídeo. E qual é a passagem que você quer compartilhar com a gente hoje, Alessandra? A passagem fica em Atos dos Apóstolos 9, versículo 4, que fala e dizia assim, caindo em terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és o Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti replicar contra os grilhões. Essa passagem, nada mais, é a segunda passagem que, quando eu começo a ler e entender de tudo que eu conheci de João 8,32, foi um homem que estava indo para um propósito, né? Um propósito de exterminar os filhos de Deus, para açoitar, para perseguir. E quando ele tem um encontro com Cristo, no meio do caminho de Damasco, ele é um homem transformado com a voz de Cristo. Simplesmente a voz de Cristo vai tomar-se em bravura, em fazer que aquele homem venha se arrepender e entender que ele era um homem que estava até dentro de uma lei. Porque vamos saber que Saulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, era um homem que entendia muito bem o que era o judaísmo, mas ele não conhecia Cristo. E isso tudo que eu passei é uma realidade, é uma história que já está escrita, e eu pude entender e compreender que eu estava perdida até não conhecer Cristo. E quando logo, você vê que é um livro após João, vem o Atos dos Apóstolos, né? Isso me faz entender que nós não precisávamos andar com Jesus, porque ele não andou com Jesus, ele não aprendeu com Jesus, e foi um homem muito temente a Deus no Espírito. A Bíblia diz que 3 anos e meio, apóstolo Paulo, ele vai ficar ali no deserto aprendendo com o Espírito. É um homem que se levanta para pregar a mensagem de Jesus, aonde quer que o Senhor mandava ele pregar, e até mesmo no cárcere. Ele fez grandes obras que nós não fazemos solto, né? E vemos e convenhamos que às vezes a gente não faz nada que Cristo manda. E eu tenho assim várias passagens que me deixam impactada, como Paulo, ele se levanta, ele faz a vontade de Deus. É algo extraordinário. É algo que na verdade me emociona, porque sabemos que o próprio Pedro foi um dos maiores apóstolos, mas ele andou com Jesus. Ele andou com Jesus. E eu vi com aquela palavra, né? Aonde eu devo adorar? No templo ou no monte? E Paulo conheceu que não precisava nem um templo nem um monte, mas ouvia a voz de Deus dentro dele. E eu acredito que naquele dia ali o Espírito Santo depositou o Espírito dentro dele, que foi algo assim extraordinário para ele simplesmente ser conduzido pelo Espírito para fazer um grande evangelho e chegar aos gentios. Chegamos em nós. Alessandra, então com essa passagem de Atos dos Apóstolos, você acredita que é possível que uma pessoa que ainda não conheça Jesus, uma pessoa que ainda não saiba quem ele é, que não é convertido, que não é crente, essa pessoa tenha uma experiência espiritual com Deus? Com toda certeza. Até porque as experiências espirituais que eu sempre tive não vinha de uma igreja, não vinha de uma religião, mas desde os meus 3 anos de idade eu tinha muitas perguntas dentro de mim como criança, sem resposta, e na verdade eu não conseguia ter resposta porque eu não tinha quem me respondesse. E tudo que eu achava que estava ligado muito ao espiritismo. Até que o Senhor me tomou para ele, mais ou menos em 2000 não. Na época que eu estava grávida da minha filha, o Senhor me chamou com muita força. Me lembrei porque eu estava grávida da Dara. E uma irmã, ela foi muito conduzida ao Espírito para mim, para falar desse Jesus. Ela não se faz presente mais no nosso meio, a irmã Neuza. E eu sou muito falante, então ela falou assim para mim, Deus tem uma grande obra na sua vida. E eu fiquei ali, aquela coisa na minha mente, e passando-se mais ou menos 2 anos, eu ouvi uma voz falando claramente comigo. Eu estou em João 10:11. Por isso que eu falo muito de João 10:11, porque na verdade foi aonde o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu falei com meu esposo assim, estou ouvindo uma voz. Ele, mas você sempre fala que está ouvindo alguma coisa? Eu falei, não, mas ele está falando que está lá em João 10:11.
E ali eu não estava entendendo que era o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio pastor das ovelhas, que morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e estava falando comigo. E quando isso aconteceu na minha vida, foi no final de ano. Eu estava conduzida aí a uma casa de uma amiga minha, Suelen, e veio um pastor com mais um evangelista, fazendo um evangelismo aqui no Morro do Preventório. E ali eu contei da voz que estava me chamando, e ele falou assim, João 10:11 está na Bíblia. E aquele homem chamado pastor Camilo, quando ele me falou assim comigo, olha, João 10:11 vai dizer que eu sou um bom pastor, da vida pelas suas ovelhas. Ali ele não precisou falar mais nada. Eu falei, então Jesus está me chamando. E ali eu me converti verdadeiramente. Já conhecendo a igreja, já conhecendo a palavra de Deus, mas não com tanta profundidade, com tanto tremor e temor. Não foi dentro de uma igreja que eu aceitei Cristo. Na realidade, eu já estava sendo conduzida a uma varanda de oração na casa da irmã do Virgem, que fazia culto de oração. E eu fiz uma campanha na gravidez da minha filha porque minha placenta descolou, porque a Dara era a filha da promessa, eu não poderia engravidar. Então eu tenho a certeza, eu falo com convicção, com toda certeza, que muitas pessoas que talvez não estejam nem dentro da igreja, nunca entrou, ela pode ter uma vida com Deus, assim, em abundância, só que ela ainda não conhece Jesus. Mas eu quero falar que Jesus, ele está à porta, ele está batendo, que todas essas mensagens que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração ardentemente, vem alcançar vidas, para eles entenderem que há uma voz que conduz a eles ao Espírito, e um espírito de obediência, que é a palavra do Senhor, não há outro espírito. O que você deixa como inspiração ou orientação para essas pessoas que dentro delas hoje sentem um vazio, sentem uma falta e não conseguem entender? Em muitos momentos essas pessoas, elas olham para o cenário e elas têm tudo que elas precisam, mas dentro delas há algo que não está completo, há algo que está sempre faltando, e nós que caminhamos em Cristo sabemos o que falta. E o que você pode deixar de recomendação para que essas pessoas possam verdadeiramente ter um encontro espiritual com o Senhor? Em primeiro lugar, elas têm que pedir ao Espírito Santo para que venha orientar e ajudar elas a entender a palavra de Deus, que não é algo muito fácil de ser interpretado, só através do Espírito Santo, porque a própria palavra vai dizer que a sabedoria pede do alto. E tudo quanto hoje eu estou lendo, estou falando, é algo muito espiritual. Não estudo, eu não fiz teologia, mas eu acredito que se nós pedirmos ao Espírito Santo para entrar dentro de nós e ser conduzidos pelo Espírito e deixar o Espírito levar elas em águas profundas, como diz Ezequiel 47, essas pessoas vão ser abundantemente cheias do Espírito Santo de Deus, de algo assim tão extraordinário que elas não vão sentir mais falta de nada. Porque eu sei que Jesus é o suficiente para que nós venhamos passar nessa terra e esperar a vinda deles nos levar de novo para a casa celestial. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.